anterior sobre mobilidade urbana, o capítulo 2 do minicurso LogMob, introduzimos o conceito de mobilidade urbana sustentável e a sua origem. Hoje vamos tratar da importância da mobilidade sustentável na qualidade de vida da população e das consequências de um sistema de mobilidade em desequilíbrio insustentável. A concentração populacional nas áreas urbanas e a ampliação do acesso a políticas de financiamento disparou a aquisição de veículos particulares, como carros e motos. Como consequência, as cidades passaram a enfrentar diversos problemas relacionados ao trânsito: acidentes, congestionamentos, poluição, ruído, sedentarismo, consumo de recursos naturais, disputa pelo espaço urbano, entre outros. Esses desdobramentos são originados pela falta de planejamento adequado aos padrões de sustentabilidade como questão central nas medidas tomadas em relação à mobilidade urbana, custando bilhões de reais para os cofres públicos anualmente e gerando impactos sociais e ambientais. Com caminhões parados no trânsito, fazendo menos entregas e gastando mais combustível, as indústrias precisam colocar mais carros nas ruas para suprir a demanda. Esses custos, somados à perda de produtividade e às horas extras dos funcionários, geram impactos negativos na economia brasileira e no bolso do consumidor final. Trazendo alguns dados alarmantes sobre a violência no tráfego viário, podemos perceber o enorme impacto gerado na população. O Brasil ocupa a quarta posição no ranking mundial de mortes por acidentes no trânsito, segundo a Organização Mundial da Saúde. Além disso, conforme o Conselho Regional de Medicina, mais de 1.600.000 vítimas graves no trânsito constavam nos registros de mortalidade no Ministério da Saúde entre 2009 e 2019. Desse total, 60% eram pessoas com idade entre 15 e 39 anos, ou seja, em idade de trabalho, e quase 80% do sexo masculino. Em 2019, o CRM também divulgou uma pesquisa mostrando os impactos dos acidentes de trânsito para o Sistema Único de Saúde, SUS. O levantamento mostra que a cada 60 minutos, em média, pelo menos 5 pessoas morrem vítimas de acidente de trânsito. Nos últimos 10 anos, as vítimas de trânsito causaram um impacto enorme na saúde pública, chegando a quase 3 bilhões em custos para o Sistema Único de Saúde. Segundo dados fornecidos pelos Sistemas de Informações sobre Mortalidade e sobre Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, durante o período de 2007 a 2018, foram registradas quase 400.000 mortes por acidentes de transportes terrestres em todo o país. Desse total, 30% envolveram motocicletas. Ainda segundo o Banco Mundial e o Mapa da Violência de 2012, o Brasil aparece em segundo lugar no ranking de vítimas por habitante, com taxa de mortalidade maior que a da Tailândia, que possui maior proporção de habitantes por motocicleta. Se comparada ao Japão, essa proporção é a mesma, 10 habitantes por moto, mas lá foi registrada menos de uma morte para cada 100.000 habitantes, enquanto no Brasil esse número chegou a 7. Mesmo depois de tantas informações preocupantes acerca da insegurança viária que vivenciamos, os dados mencionados estão relacionados somente ao envolvimento de veículos motorizados em acidentes. Quando falamos da segurança de ciclistas e pedestres, os responsáveis pela mobilidade ativa, os números também são bastante assustadores, pois salientam a vulnerabilidade desses grupos no meio urbano e dificultam o incentivo à mobilidade a pé e por bicicleta. Conforme a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, de 2012 até 2018, a quantidade de atropelamentos de ciclistas cresceu 45%, e no mesmo período foram registradas quase 10.000 internações hospitalares pelo Sistema Único de Saúde. Só na última década, mais de 8,5 mil ciclistas morreram em acidentes de trânsito. A Abramet aponta que a ausência de infraestrutura adequada nas cidades, combinada com a falta de campanhas educativas e de prevenção voltadas aos ciclistas, são o principal motivo do crescimento dos indicadores de acidentes fatais. Quanto aos pedestres, foram quase 7.000 vítimas fatais somente em 2015, conforme dados do Observatório Nacional de Segurança Viária. Divulgado pela Agência Brasil, um estudo do Instituto de Segurança Pública e do Detran do Rio de Janeiro mostra que em 2018 atropelamentos causaram 35% das mortes no trânsito do estado. Além disso, os pesquisadores traçaram o perfil das pessoas acidentadas e constataram que quase metade dos mortos em atropelamentos tinham mais de 60 anos. A partir desses dados, fica mais fácil entender por que nem sempre é tão simples incentivar a mobilidade ativa,
pois eles evidenciam a insegurança das ruas para os pedestres e os ciclistas. O alto índice de atropelamento de idosos também alerta para a falta de acessibilidade para essa população. Além do mais, a estrutura viária dedicada a privilegiar os carros também põe em risco os motociclistas, que costumam trafegar entre os veículos em busca de espaço e para reduzir o tempo de suas viagens, já que é comum a ocorrência diária de longos congestionamentos de carros nas grandes cidades. A relação entre mobilidade urbana e emissão de poluentes já é bastante conhecida por todos. No entanto, quando se avalia o impacto da má qualidade do ar na saúde da população, um alerta se acende. O modelo de trânsito, principalmente das grandes cidades, precisa ser revisto. A emissão de CO2 pelos veículos responde por grande parcela da poluição do ar, mas existe outro dado importante e menos conhecido. Segundo pesquisa realizada em 2007, os carros parados em congestionamentos poluem mais do que os carros em movimento. Ou seja, além do estresse e da perda de produtividade, esse é outro grande problema causado pelos engarrafamentos. Ademais, o tempo desperdiçado no trânsito aumenta desnecessariamente a exposição da população aos poluentes emitidos pelos veículos. Segundo informações da OMS, a poluição do ar pode contribuir para um aumento de problemas de saúde, como ataques cardíacos, derrames, doenças do sistema respiratório e estresse, enfermidades que também geram custos para os cofres públicos. Vejamos o que diz o médico patologista Paulo Saldiva. A mobilidade motorizada com grandes congestionamentos nos obriga a ficar no pior cenário de inalação de poluentes do ar. A cidade não tem mais fábricas, as novas chaminés são os canos de escapamento que nos circundam no caminho de ir e vir, e você não consegue se defender. Por exemplo, você está em São Paulo, para quem é de São Paulo, existem as marginais, que os rios estão absolutamente contaminados, a água tem uma poluição enorme, mas o risco é zero porque eu não sou obrigado a nadar naquele rio ou beber daquela água, enquanto que, preso no congestionamento, eu sou compulsoriamente obrigado a inalar o ar que vem com o oxigênio que eu preciso, mas traz junto uma série de compostos tóxicos, causadores de uma inflamação pulmonar, de aumento de risco de doenças cardiovasculares, tipo AVC e infarto, e também câncer de pulmão, bem como baixo peso nas crianças. Aliás, quando a gente analisa a poluição do ar, tanto na sua fração gasosa quanto na fração particulada, existem muitas similaridades com os compostos do cigarro. E a gente calculando nessas pessoas que morrem em São Paulo de várias doenças, e comparando fumantes com não fumantes, ajustados por idade, tempo de residência em São Paulo e atividade profissional, fumo ativo e passivo, nós vemos que simplesmente um habitante médio de São Paulo, ao chegar ao final da sua vida, ele vivendo mais do que 3 anos, ele fumou o equivalente entre 2 a 3 cigarros por dia. E isso dá mais ou menos a nossa conta em tempo de deslocamento no trânsito, é um importante determinante da dose. Mais ou menos 0,75 cigarros por hora de trânsito. É pouco, no final do dia vai dar 2, 3 cigarros, como disse a média. Mas vamos entender que não é só uma população de milhões, vai existir aqueles que essa pequena dose é capaz de ter um efeito. No nosso modelo, o trânsito é mais importante do que conviver com fumantes, em termos de risco à saúde. Além da poluição, a falta de condições para a prática de mobilidade ativa também traz consequências negativas para a saúde da população. Para aqueles que não costumam caminhar ou pedalar, o sedentarismo muitas vezes é inevitável. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o sedentarismo é considerado o mal do século e um dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Um estudo clínico da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, mostra que o sedentarismo é o segundo maior fator de risco para a mortalidade, perdendo posição apenas para o tabagismo. Considerando o tempo perdido nos deslocamentos de ida ao trabalho e volta para casa, é comum não sobrar tempo e também energia para a prática de exercícios físicos. Dados do Ministério da Saúde mostram que 49% dos brasileiros estão insuficientemente ativos
e 15% foram considerados inativos, ou seja, não praticam nem um minuto sequer de exercícios físicos na intensidade recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Para um adulto ter benefícios para a saúde e ser considerado fisicamente ativo, a recomendação é de pelo menos 150 minutos semanais de exercícios físicos em intensidade moderada ou 75 minutos de exercícios de alta intensidade. Dados científicos recentes mostram que essa recomendação da OMS, quando transposta para a mobilidade urbana, equivale a 100 minutos de ciclismo urbano ou 170 minutos de caminhada. Contudo, grande parte desse tempo que poderia ser destinado à prática de exercícios é perdido no trânsito, como mostra um estudo elaborado pela Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Somando os deslocamentos de casa ao trabalho e do trabalho para casa, são perdidas mais de 2 horas em várias das maiores cidades do país. Isso em valores médios, pois são muitas as pessoas que perdem mais de 2 horas somente para ir trabalhar e outras 2 para voltar para casa. E se falamos de desperdício de tempo, e tempo é dinheiro, então estamos tratando de impactos diretos na economia. Estima-se que o tempo perdido nesses trajetos correspondem a um prejuízo de mais de 111 bilhões de reais, que deixaram de ser produzidos na economia e que os congestionamentos e a precariedade do transporte coletivo tiram todo o ano da economia brasileira cerca de 4,4% do PIB. Considerando esse percentual aplicado ao PIB de 2020, as perdas estimadas estariam acima de 300 bilhões de reais por ano. O trânsito congestionado também afeta financeiramente os proprietários dos veículos, pois gera aumento no consumo de combustível e desgasta mais alguns componentes do carro. Por sua vez, a queima dos combustíveis fósseis, que provém da natureza, contribui para a emissão de gases poluentes à atmosfera e, consequentemente, para o aumento do consumo de recursos não renováveis e das mudanças climáticas. O modelo de trânsito que prioriza os carros distribui o espaço urbano de forma desigual, com infraestruturas dedicadas ao transporte motorizado ocupando a maior parcela, muitas vezes eliminando a possibilidade de destinar espaços ao convívio social. O designer urbano Michael Colville-Anderson, especialista em mobilidade urbana, qualificou essa desigualdade como a arrogância do espaço. Em um artigo, compartilhou imagens através das quais analisou a quantidade de espaço que possui cada um dos diferentes grupos que trafegam pelas cidades. Nessa primeira imagem, de um cruzamento em Paris, vemos as ruas, calçadas e as faixas de pedestre. Na segunda imagem, esses espaços estão classificados por cores. Em azul, o espaço para os pedestres, em vermelho, para os carros, em roxo, para as bicicletas, em amarelo, os prédios e em cinza, o denominado espaço morto, que poderia ser destinado aos ciclistas e pedestres. Aqui, vemos principalmente um estacionamento, em Calgary, no Canadá. Nesta imagem colorida, é possível perceber algumas calçadas como os únicos espaços para os pedestres. Os estacionamentos não são vias para fluxo de veículos, mas só são necessários pela alta adesão ao uso do carro. Todo esse espaço poderia ser reservado para pedestres e ciclistas, e quem sabe os donos desses carros nem precisariam tirá-los da garagem para chegar ao trabalho. Nesse famoso cruzamento, o mais movimentado do mundo, em Tóquio, podemos ver que o espaço é melhor distribuído, inclusive com faixas de pedestres em diagonal, o que confere maior visibilidade em relação aos automóveis que chegam até ali vindos de diferentes direções. Em síntese, podemos dizer que a mobilidade, da forma como foi apresentada até agora, resulta em um ciclo vicioso. O cidadão compra um automóvel, muitas vezes com o incentivo dos diversos tipos de financiamento ofertados atualmente. O excesso de carros nas ruas passa a gerar congestionamentos. Com isso, aumenta o consumo de combustível, o desperdício de tempo no trânsito e também a emissão de poluentes. Na tentativa de amenizar esses problemas, as pessoas procuram moradias mais próximas aos seus empregos, geralmente nas áreas mais centrais das cidades. Com o aumento da procura, esses imóveis centrais tendem a ficar mais caros, chegando a valores inacessíveis para boa parte da população, que acaba migrando para a periferia. Com mais pessoas vivendo em regiões mais afastadas do centro, cresce rapidamente a demanda por transporte público,
sem que haja tempo de fazer planejamentos ou obras que melhorem a infraestrutura de transporte nos bairros. O deslocamento por meio do transporte público acaba assumindo o papel de vilão, se tornando caro, demorado e desconfortável. Isso incentiva o cidadão, insatisfeito com esses problemas, a comprar um carro, perpetuando a existência desse ciclo vicioso. A mobilidade urbana sustentável, entretanto, propõe a troca desse ciclo vicioso por um ciclo virtuoso, por meio de investimentos que beneficiem a mobilidade ativa, permitindo o máximo de deslocamentos a pé e por bicicleta, daí a sua importância. Com a ampliação e melhoria da infraestrutura das calçadas, ciclovias e ciclofaixas, o automóvel se torna desnecessário para deslocamentos de pequena e média distância. Com menos carros nas ruas, deixam de acontecer os congestionamentos. O trânsito mais fluido proporciona melhor qualidade de vida para todos, menos poluição do ar e sonora, menos estresse e também menos tempo perdido. Isso permite o crescimento planejado das cidades e desvincula o valor dos imóveis à proximidade ao centro, pois mesmo morando em bairros afastados, a população tem acesso fácil às regiões centrais. O planejamento do transporte acontece vinculado ao plano diretor da cidade, prevendo investimentos em infraestrutura e assim podendo oferecer mais conforto para os passageiros. Com isso, o transporte público assume prioridade sobre o transporte individual, se tornando mais vantajoso. Além disso, com o planejamento que distribui o espaço público de forma mais igualitária e garante mais segurança, é possível incentivar a mobilidade ativa, que, juntamente com o transporte público, compõe um modelo de mobilidade sustentável. Com tantas opções acessíveis, o automóvel então se torna dispensável. Como podemos ver, para todo esse processo é fundamental a atuação conjunta e coordenada da administração pública nos diferentes níveis, as empresas, os operadores e a população em geral. Portanto, para que essa mudança ocorra, é importante a adequação da infraestrutura e serviços relacionados à mobilidade das pessoas, assim como no transporte de mercadorias. Dessa forma, são muitos atores que intervêm em todos esses aspectos, e será sobre eles que trataremos nos seguintes episódios do minicurso LogMob, começando pela logística urbana. Portanto, convidamos você a nos acompanhar no próximo vídeo. Quem são os agentes logísticos envolvidos nos processos? No dia 10 de setembro, e também a entrar em contato conosco se tiver alguma dúvida ou interesse em especial. Até mais!